Bom dia a todos. Vamos começar o domingo fazendo a prece? Esses numerozinhos que vocês receberam, como já é de costume, após a palestra a gente faz o sorteio dos livros, né? São 10 livros para quem for sorteado pegar os livros. Outro recadinho também, a gente vem anunciando aqui durante a semana que sábado que vem, a partir das 2 horas, iria dar início aqui na casa da mocidade. É aquele encontro de jovens que vão se envolver com a casa, só que não vai ser possível agora sábado, porque a turma de Jaú não vai poder vir. Então, sábado agora, para quem se interessou, não vai acontecer às 2 horas. E, posteriormente, a gente passa o novo dia e a novo horário para início. E hoje é um prazer enorme a gente estar recebendo a Ana Maria Trevisanuto, para dar a palestra para a gente. Vamos lá? Bom dia. Como ele já disse, acho que muitos não me conhecem, mas grande parte conhece, porque eu conheço o pessoal que está aqui. Eu sou trabalhadora do Centro do Bombonato há 29 anos. Sou coordenadora do curso que evangeliza os adultos há 12 anos. E agora eu me atrevi, está fazendo quase um ano, a pegar o trabalho de divulgação da nossa doutrina. E foi um orgulho quando a Cirlei me convidou para vir falar aqui. Eu estou até nervosa, viu, gente? Porque aqui é a primeira vez, e toda primeira vez, o desconhecido para a gente como é novo, a gente fica meio, né? Mas com calma e devagarzinho eu vou tentar passar um pouquinho do que eu estudei e montei, para que a gente junto assuma mais um pouquinho de conhecimento para poder trilhar essa doutrina que é divina, que é a única doutrina que não foi o homem que codificou, né? Que foi os espíritos que ditaram a Kardec e ele fez a codificação montando a nomenclatura dessa doutrina. E eu escolhi para falar hoje sobre a natureza das penas e dos gozos futuros, ou seja, como é que a gente tem que agir na nossa vida do mundo material para que a gente possa ter alegria, tranquilidade quando a gente voltar e retornar para a casa do Pai, né? Eu retirei esse tema do Livro dos Espíritos, da questão 257. Lá Kardec elabora
né, um ensaio teórico com os espíritos sobre o que ocorre no mundo espiritual após o desencarne. E uma parte também eu retirei da revista O Reformador, de novembro de 2012, que, aliás, a revista O Reformador vem surpreendendo muito, está trazendo uns temas bem atuais, com uma clareza de linguagem que a gente consegue entender com extrema facilidade. Eu acho que está valendo muito a pena a gente ter o Reformador, assinar, ou as nossas casas, né, assinarem, para que a gente possa estar emprestando para todo mundo. Está valendo muito a pena mesmo. Mas para começar a discernir o tema, a gente tem que ter a plena consciência de que ser feliz ou sofrer no mundo espiritual após a passagem nossa aqui no mundo material é de total e inteira responsabilidade nossa. Porque Deus, quando nos dá a oportunidade de encarnar e reencarnar, Ele nos dá uma bênção. E essa bênção recebe o nome de livre-arbítrio. Então, tudo o que a gente fizer com o livre-arbítrio que Deus coloca em nossas mãos, é isso que vai definir como será a nossa vida ao retornarmos para a verdadeira casa. E nós temos que ter consciência que se Deus nos presenteia e nos abençoa com uma dádiva enorme que é o livre-arbítrio, nós temos que saber que ao retornar para a casa do Pai, nós vamos ter que prestar conta do que é que nós fizemos com esse livre-arbítrio. E aí a gente fala, mas como é que nós retornamos para a casa do Pai? Muita gente acha que depois que se desencarna ou vira santo, né? Ou passa a ter um conhecimento enorme de tudo o que é do mundo celestial, e não é bem assim. Nós, quando retornamos, somos os mesmos, com defeitos, com qualidades, só que tem uma diferença muito significativa. Que quando a gente retorna para o mundo espiritual, tudo que a gente fez, de bom ou de ruim, ele aflora com um sentimento 1000 vezes maior. Porque aí sim é desvendado todo o véu. E aí nós vamos saber, com uma extrema clareza, o que a gente fez com a dádiva que Deus nos confiou. Porque a gente, quando Deus nos dá a oportunidade para reencarnar, Ele só nos cobra uma única coisa, que a gente tem que vir para fazer o bem. Então, se a gente consegue usar o livre-arbítrio, cumprir a missão que o Pai desejou que a gente fizesse, ok. O despertar no mundo espiritual é como um sono breve. E ao acordar, missão cumprida. Porém, se a gente descobre que tudo o que fizemos foi o mal, trilhamos o caminho do mal, não cumprimos aquilo que prometemos ao Pai, é aí então que vai se instalar a dor e o sofrimento. Porque a gente vai ter que reparar todos os erros, os enganos, as desilusões cometidas, porque Deus vai cobrar até o último cêntimo. Ele não vai liberar nenhum de nós do erro cometido. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, por que será que sofre tanto? É a soma das reencarnações anteriores, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. A gente vem aqui para ser feliz, sim, mas para resgatar os erros cometidos. É a grande oportunidade que o Pai nos concede para que podemos equilibrar e continuar caminhando em direção aos mundos celestiais.
Aí a gente pode perguntar assim, mas por que nós tomamos o conhecimento de tudo que a gente fez somente após a morte do corpo? Porque quando o espírito encarna, nós usamos esse corpo de carne, que é grosseiro. Então esse corpo age como quebra-luz das sensações espirituais. Ele forma uma verdadeira muralha vibracional para que a gente não fique em sintonia constante com o mundo espiritual. Porque nós temos que dar conta das nossas tarefas no mundo material. Então é ele que vai barrar todas essas sensações. Mas não seria mais fácil se Deus deixasse eu lembrar tudo o que aconteceu, aí então eu ia consertar tudo que eu errei? Mero engano. Porque quantos de nós estamos, às vezes, numa família onde numa outra encarnação a gente tirou a vida desse irmãozinho? Graças ao bom Deus, ele nos cobre com o véu de esquecimento. E é fácil saber o que a gente tem que fazer. É fazer o bem. Nós viemos aqui para fazer o bem. Qual seja a profissão que você assuma, qual seja a sua condição financeira, qual seja a sua capacidade de raciocínio, a gente vai ter que usar tudo isso que a gente tem na mão para fazer o bem. É o que Deus vai cobrar de cada um de nós. E a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais será cobrado. Tem um caso de um médico que ele desencarna e ele vai passar por uma faixa vibracional de sofrimento. Aí ele diz, pai, mas eu salvei tantas vidas, eu deixei tantas noites a minha família, os meus filhos, e fui salvar a vida de desconhecido. E Deus lhe disse, mas lembra, filho, quando eu mandei para você uma criança que só você tinha o conhecimento na área. E a missão da criança não estava ainda cumprida. E eu coloquei no seu caminho para salvar. Mas eles não tinham condição financeira para pagar o teu trabalho. E você não fez. Você me prometeu que iria ajudar esse irmãozinho a cumprir a missão dele. E você não deu oportunidade para que ele cumprisse. Tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção nas nossas profissões do dia a dia, porque nós não viemos aqui para estar médico, para estar professor, nós não viemos para isso. Nós viemos aqui para estar fazendo o bem. Os caminhos, a gente tem que perceber. As nossas tendências ruins é que nós temos que podar. É aí que nós vamos ter que se melhorar usando tudo o que o Pai nos deu, que é o livre-arbítrio de escolha. Certo? Aí uma outra pergunta que eu achei no meio dos estudos, mas e aqueles erros que a gente não escolhe? Porque, gente, tá cheio, né? Porque se não tem problema na nossa vida de encarnado, quando a gente não tem problema, o povo arruma, não arruma. Não é assim que funciona? Você está sossegado na sua casa com uma bomba, né? Porque você tem que resolver. Mas o primeiro item que o Espiritismo prega é que o acaso não existe. Não existe o acaso. Se a gente está naquela situação, é porque nós temos uma carga kármica para estar envolvido naquele problema. E segundo, virei 2 folhas. Espera aí, gente, já vou achar. E que segundo a gente mais ouve que o pessoal diz que todas as dores e sofrimentos que nós passamos é castigo de Deus. Aí a gente também esquece da lei de ação e reação. Quando a gente aprender que a dor e o sofrimento é a proteção do Pai para que a gente se melhore, é que nós vamos conseguir
nesse meandro de coisas e caminhos difíceis, achar o caminho para seguir o caminho do bem. A gente não está falando aqui que é fácil, e não é fácil, é difícil. Cumprir a missão que a gente escolheu e voltar para o mundo espiritual para prestar conta, é difícil sim. Mas a gente tem que achar o caminho de uma maneira ou de outra, sendo feliz e cumprindo a missão que a gente prometeu. E aí a gente diz assim, mas se os erros e os acertos que eu cometi foi quando eu usava um corpo de carne, como é que eu levo isso para o mundo espiritual? Aonde é que fica registrado tudo isso? No perispírito. Quem estuda a doutrina sabe que é o que é o perispírito. E quem não estuda, eu vou tentar explicar de maneira mais clara possível. Se a gente vai no livro dos Espíritos, eu anotei aqui, ó, a questão 93, ele diz assim, ó, como o germe de um fruto, ele é envolvido pelo perisperma, da mesma forma, o espírito é envolvido pelo perispírito. Nós sabemos que o espírito é uma chama de luz. E ele, para reencarnar, ele é revestido desse corpo sutil que recebe o nome de perispírito. E no nosso caso, no planeta Terra, esse perispírito tem essa forma que a gente usa, essa forma humana. Então, ele não teria como vir como um facho de luz. Veste-se o facho de luz como o perispírito, e depois, ao reencarnar, esse perispírito vai ter um trabalho, digamos, como se ele fosse ser uma cola, tá? Que vai aderir o espírito no corpo de carne. E é o perispírito que recebe do corpo as sensações de alegria, de dor, de tristeza, de mágoa, de raiva, de alegria, de satisfação, de fraternidade, de amor, e transfere para que o espírito tome conhecimento. Portanto, ele vai agir como um chip. É nele que vai ficar registrado tudo o que nós fazemos na nossa trajetória no planeta Terra. E, logicamente, ao desencarnar, o espírito leva consigo o perispírito. Todas as lembranças vão junto. Não existe uma separação. Vou dar um exemplo que eu achei que é o mais fácil para a gente entender o tal do perispírito. Nós não temos pessoas que precisam amputar um membro. Faz-se amputação do membro e a gente ouve muitos relatos que essa pessoa passa a reclamar que ainda sente dor. Se amputou a perna, reclama que a perna dói. Não é verdade, Fernanda, que é enfermeira e trabalha com pessoas desse nível? Não é verdade, mas para ela é. Porque é uma lembrança registrada e ela sente. É a mesma coisa quando a gente desencarna. Eu não tenho mais o corpo de carne, mas o perispírito faz esse trabalho. Ele registra e manda a sensibilidade para o espírito. Tá? Portanto, dá para a gente tirar daí que uma questão de felicidade no retorno à pátria espiritual depende de cada um de nós. Não tem como eu fazer isso pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu amigo, pelo meu pai. Não tem. Isso é exclusividade de cada um de nós. A gente pode até mostrar o caminho para um irmão, para um filho, para um pai, mas não dá para fazer por eles. E a gente sabe que vai ter que responder pelo bom ou pelo mau uso
desse livre-arbítrio. E o que ocorre com esse espírito que cometeu tamanho erro? Vai sofrer eternamente? Quem leu André Luiz lembra que quando ele desencarna, ele acaba indo para as regiões umbralinas. As regiões umbralinas é essa faixa vibracional mais próxima da Terra, né? Então, esses espíritos infratores vão para essa região fazer um estágio. Não é para sempre. Essa passagem nas regiões umbralinas é onde nós, espíritos infratores, temos a oportunidade de depurar tudo que é ruim, passar estagiando provisoriamente, para se, como se fosse, a grosso modo, se purificar. Não é isso. Porque quando a gente sai da região umbralina, a gente esgota tudo aquilo que é de ruim e vamos, então, estudar, conhecer e pedir novamente mais uma oportunidade para retornar e aí então resgatar os nossos erros. E a gente vai voltar com o véu do esquecimento de novo. Por isso que a coisa mais fácil, porque isso eu posso dizer, gente, é fácil, é a gente notar as nossas tendências ruins. Poxa, eu sou extremamente avarento. Nossa, a minha blusa, imagina, ninguém toca, ninguém põe a mão. Eu vou endeusar a minha blusa no guarda-roupa, mas não vou emprestar para o meu irmão vestir. Minha tendência é ser avaro. Isso é ruim. Isso vai cicatrizar negativamente o meu perispírito. Eu vou marcar de maneira ruim no meu perispírito. Então, eu tenho essa tendência, peraí, vamos trabalhar isso daí. Vamos começar a se desapegar das coisas materiais. Não dá para a gente reconhecer? Eu sei extremamente qual é o meu grande defeito. E a gente está tentando trabalhar, já faz 10 anos que eu venho trabalhando no mesmo defeito. E vira e mexe, quando você vê, você caiu de novo, não faz mal. Levanta outra vez, vamos recomeçar tudo de novo. E outra, gente, não adianta a gente se culpar nada do passado. Não adianta. À medida que a gente tem um conhecimento, a gente aprendeu como é que se faz, começa de novo. A gente assim, não faz assim com os nossos filhos? Eles erram, a gente fica bravo, fala, dá mais uma oportunidade. Eles erram de novo, a gente fala, a gente dá uma outra oportunidade. A gente que é pai, entre aspas, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos pais dos nossos filhos, nós somos orientadores. Deus nos deu, olha, você vai guiar esse espírito até quando ele tiver a oportunidade de fazer as escolhas dele. Porque quando ele resolver colher os nossos filhos, nós não vamos poder fazer nada. Ele vai colher os nossos filhos e vai retornar para ele. E se nós, que somos cheios de erros e de enganos, damos inúmeras oportunidades, imagina o pai. Porque chega para mim muita gente falando e se martirizando pelos erros do passado. Não consegue desvestir aquela coisa ruim. Isso é mágoa, gente. É mágoa consigo mesmo. É não se perdoar. É não se dar a oportunidade. É ferir o perispírito, sim. Errou? Vamos passar um remedinho nessa ferida que está feita no perispírito. Vamos curar aqui enquanto a gente tem oportunidade. Deixa para lá, começa tudo de novo. Que o pai vai reconhecer todo o nosso esforço de melhora e de desenvolvimento moral que a gente possa ter. E o Espiritismo, em toda essa história como religião, por que o Espiritismo aborda e vem trazer com tanta clareza para os indivíduos, cuidado com o que vocês fazem no mundo material, que vai
ter o reflexo total na sua vida ao retorno à pátria. O Espiritismo não quer cometer o mesmo erro que muitas religiões, não é falando mal. Eu vim de uma outra religião que é onde eu tinha sérias e graves dúvidas, eles me respondiam: são os dogmas da religião. Isso você não pode saber. E eu não aceitava aquilo e comecei a procurar e fui achando resposta para todos os dogmas que eu não podia saber. Então não é isso que o Espiritismo quer. O Espiritismo quer dizer sim para nós que a gente vai responder pelos erros sim. E que não adianta a gente viver fazendo promessas ou querer fazer barganhas com o Pai. Porque não existe moeda ou sacrifício nenhum material que vá se comprar o reino de Deus. O reino de Deus a gente conquista através do merecimento. E para se conquistar o reino de Deus, tem que ter muito estudo, muito esforço, muita força de vontade, muita caridade, muita fraternidade, resumindo tudo isso, fazendo bem. Nós temos exemplos enormes no dia a dia. A cada dia aparece mais ONGs, tá certo que tem ONG aí de fachada querendo pegar dinheiro para si próprio, não é dessa ONG que eu estou falando. A gente vê, na nossa cidade, nós temos, por exemplo, o Grupo do Câncer. O Grupo do Câncer é uma ONG onde eles assumiram uma responsabilidade em que os nossos políticos poderosos não estão nem aí com quem sofre, com quem está passando uma doença tão séria, se tem comida na mesa, se tem roupa necessária para a higiene daquela pessoa. Porque a gente sabe que um câncer não é só um medicamento, tem que ter uma alimentação muito baseada para que se possa se fortalecer esse indivíduo. Eles não estão nem aí, eles jogam aqueles medicamentos na rede hospitalárias, quando muitos não desaparecem com esses medicamentos, que há pouco tempo a gente ficou sabendo, um lote de medicamento para essas pessoas que sofrem tanto, terem sido roubadas para ser vendida. Então é esse tipo do bem que a gente está falando. É um amigo que às vezes está numa dor e sofrimento, gente, é só dar o ouvido para aquele amigo. Porque hoje você chega para falar para alguém que você tem um problema e fala assim: mas você não sabe o que é que eu estou passando. Isso aí é fichinha para você. Não se ouve mais o irmão. Todo mundo quer falar sobre a sua necessidade, a sua dor e o sofrimento. Às vezes era só dar um ombro amigo. Deus colocou aquele irmão no seu caminho para que você só ouvisse. Você não precisa pôr de dinheiro. Você não precisa dispor do seu tempo. Você não precisa doar nada para esse indivíduo. É ouvir o que ele tem para falar. Só isso. É tão simples fazer o bem. É a gente que complica. A gente complica demais. A gente nunca tem tempo ou sofre demais. Não é assim que funciona? Então, o que é que eu devo fazer para não sofrer? Resumir tudo isso que a gente falou até agora. É ter merecimento para que não se sofra depois. E também, nós não estamos pregando para que se deixe o mundo material de lado de jeito nenhum. Nós precisamos das coisas materiais. Nós trabalhamos e merecemos de direito o que é de melhor. A única coisa que a gente não pode esquecer é que à medida que a gente consegue, com o nosso trabalho, nosso esforço, adquirir bens materiais para o nosso conforto, compassadamente nós temos que fazer o mesmo trabalho para o mundo espiritual. Assumir condições, tem que andar junto. Vida material anda junto com desenvolvimento espiritual. Nem só um, nem só outro. Não dá para viver só para os bens espirituais. Não dá. Nós vivemos no mundo material. E a gente precisa comer, vestir, pagar imposto. Nós precisamos de dinheiro, sim. Disso que a gente precisa.
Mas não é porque a gente, às vezes, tem muito mais do que um outro. Às vezes, não é, como eu disse, não é com dinheiro que a gente vai ajudar o outro. Quer ver um exemplo? A gente entra numa loja, a gente vai numa roupa, quando a gente vira a etiqueta, fala assim, caramba, mas eu gosto sempre do mais caro. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? O espírito gosta do que é melhor. Nós temos que dar para o espírito o melhor. Se a gente quer dar o melhor aqui no mundo material, nós temos que fazer esse esforço para dar o melhor para o nosso espírito no mundo espiritual. Porque a gente tem que entender que nós não somos seres humanos. Nós somos espíritos numa trajetória de vida material. E, consequentemente, nós vamos retornar para a pátria espiritual. Nós somos espíritos e não seres humanos. Enquanto muitos não entenderem isso, a dor e o sofrimento ainda vai continuar. E durante as minhas pesquisas, eu achei um rapaz que ele perguntava assim, poxa, mas agora eu estou me sentindo numa situação difícil, porque eu estou envolvido num processo onde os meus sentimentos vão do amor ao ódio. Como é que eu faço? Eu estou cobrando os meus direitos e prejudicando o meu irmão. Porque ele relata nesse processo que, infelizmente, tiraram a vida de um ente querido dele. E ele queria justiça. E Kardec responde, nós temos que procurar a justiça, sim. Nunca fazer justiça com as próprias mãos, mas usar a lei para que a justiça seja feita. Porque nós não estaríamos prejudicando o irmão que vai ter que pagar por aquilo. Nós estaríamos ajudando o irmão a obedecer leis. Porque se ele não obedecer às leis do mundo de carne, que é falha, como obedecerá às leis do Pai, que são imutáveis? Então, tudo que é de direito do espírito nosso, tanto material como espiritual, nós temos que lutar, sim, mas dentro das leis e dos direitos, e não para prejudicar como vingança e pelo prazer de ver o outro sofrer. Isso não teria nenhum valor. E resumindo tudo isso, eu não fiz não, tá, gente? Eu copiei do Reformador, que está tão bem explicado, e ele resume todo esse estudo de como viver bem ou sofrer no mundo espiritual, que ele diz assim lá, que a natureza das penas e dos gozos futuros estão diretamente ligados à evolução dos espíritos. Que evolução é essa? Moral. É se tornar moralmente evoluído. Quanto mais materializado e vinculado às paixões da terra, mais estará o espírito sujeito a dor e sofrimento. No sentido inverso, quando nós vamos usando as coisas materiais, mas sabendo que é passageiro, que é apenas um uso, e que quando a gente retornar ao mundo espiritual, tudo vai ficar, se não tivermos nenhum apego, é como um sono leve e um acordar delicioso. Tomara, né? Tomara, né? É bonito aqui no papel, mas é duro. E ele termina dizendo assim, que bem estamos fazendo hoje que nos garantirá um futuro espiritual ditoso amanhã. Então eu acho que isso cabe bem hoje para a gente refletir, estudando as nossas tendências ruins e principalmente cobrando se realmente nós estamos fazendo bem. Tá? O que eu estudei foi isso, espero que vocês possam ter tirado um pouquinho de conhecimento para aplicar no dia a dia e que agora vocês, ao adentrarem as câmeras de passe,
se coloquem delicadamente nas mãos dos nossos irmãos que estão concentrados, se purificando para equilibrar o organismo, os chakras, os plexos de cada um, e que vocês possam, através dessa doação fluídica, ter uma semana tranquila, uma semana calma, proveitosa, e que Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, possa guiar os passos de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.